Atos 26, versículo 15, está escrito assim: E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Que palavra gloriosa! Aquilo que o Senhor Jesus disse aqui a Paulo, ele fez na vida de Paulo. Ele abriu os olhos de Paulo, ele tirou Paulo das trevas e o levou para a sua luz. Ele libertou Paulo do poder de Satanás e o colocou debaixo do poder de Deus. Paulo foi perdoado, foi remido, foi santificado, foi usado nas mãos do Senhor. Querido, querida, Deus opera em nós e através de nós. E Deus quer operar na tua vida, na tua casa, na tua família. E além de operar em você, Ele quer operar através de você, para que o nome dEle seja glorificado. Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. O homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção. Não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Quando Paulo diz aqui essas palavras, ele está falando aquilo que ouviu do Senhor Jesus. Anos já se passaram. Quando ele diz isso aqui no capítulo 26 de Atos, ele está em Cesareia de Filipe, está diante do rei Agripa, não é? Ele havia sido preso em Jerusalém e enviado para lá. Mas para compreender melhor, é necessário voltar no tempo, não é? É necessário no início da história de Paulo. Ele é de Tarso, ele vai crescer, não é, aos pés de Gamaliel em Jerusalém, vai ser instruído por Gamaliel. Gamaliel, amados, era o homem mais sábio da época dele. Diz lá Atos capítulo 5 que ele era venerado por todo o povo. Quando Gamaliel abria a boca para falar, os demais se calavam para ouvir. Tamanha era o respeito e a sabedoria que Gamaliel tinha. Muito bem, Saulo cresce, Paulo cresce e vai ser um aluno exemplar. Ele vai conhecer as Escrituras. No tempo aqui dele se falava em Jerusalém o hebraico, o aramaico, melhor dizendo, e o hebraico era a língua das Escrituras. Então somente os sábios estudavam para poder estudar a Escritura e saber a língua, obviamente. Então ele falava aramaico, falava hebraico, mas o conhecimento dele ia além. Na época, o idioma mais falado do mundo era o grego. Ele não só conhecia, mas conhecia também a cultura grega, a crença grega, aquilo que foi propagado, o mundo helenístico propagado por Alexandre o Grande, décadas, séculos antes. Ele conhecia também o direito romano. Roma dominava o mundo da época e Roma tinha o seu sistema legal e ele conhecia também, e ele também tinha cidadania romana, não é, por direito de nascimento. Muito bem, ele cresce, ele faz parte lá do Sinédrio, mas ele vê os seguidores de Jesus se multiplicarem, os primeiros cristãos. Na cabeça dele, Jesus e os seus seguidores, na realidade, eram uma seita que deveria ser atacada, que deveria ser combatida.
e é o que ele vai fazer. Olha o que ele mesmo diz aqui no versículo 9, Atos 26, 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Olha só, ele então começa a odiar os cristãos. Quando o texto diz no versículo 11, enfurecido demasiadamente, ele estava não só com ódio no coração, com desejo de morte no coração, mas ele estava colocando isso para fora. As atitudes dele eram assim. Ele mandava prender as pessoas, os cristãos, porque acreditavam em Jesus, e mandava torturar. A Bíblia não detalha qual tortura, não é? Mas talvez encostar ferro quente, talvez cortar o dedo, não é? Cortar a pele com faca e daí em diante. Torturava até blasfemar. Ele mandava prender, dizia que era cristão, prende. Ah, acredita em Jesus? Prende. Mata, faz o que for. Na cabeça dele, ele pensava que tudo isso estava certo. Ele pensava que tudo isso estava correto. Ele estava cego e não conseguia enxergar. Ele não conseguia ver que tirar a vida de pessoas, torturar, matar, não era da vontade de Deus. Ele também, mesmo sendo estudioso do Antigo Testamento, um exímio conhecedor, não conseguia ver que Jesus era o Messias, o Salvador, aquele que Moisés falou que Deus enviaria um profeta lá em Deuteronômio 18. Ele não conseguia entender o que os salmos diziam a respeito da vinda do Messias, o que Isaías disse, não é? Isaías profetiza desde o nascimento do Messias, lá em Isaías capítulo 7, capítulo 9, fala da vinda do Messias, que seria chamado Emanuel, não é? Eis que Deus dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um menino, seu nome será Emanuel. Ele não conseguia compreender sobre a vida do Messias, seria desprezado, como diz Isaías 53, não é? Olhávamos para ele e não víamos nenhuma formosura. Da obra do Messias, Isaías 35, através dele, os cegos iriam ver, os mudos falar, os surdos ouvir, os paralíticos andar, maravilhas iriam acontecer. Ele não entende nada disso. Ele não entende, como disse Zacarias, que o Messias iria entrar em Jerusalém num jumentinho, como Jesus entrou. Tudo isso estava em oculto para ele. Ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia entender nada disso. Ele, então, pensando que o que fazia era o certo, com os olhos literalmente cegos, matava, perseguia, assolava. E, amados, na vida de uma pessoa religiosa que cresceu, ele cresceu no judaísmo e na crença dele estava certo. Na crença dele, era o farisaísmo estava certo, eram os sacerdotes estavam certos, tinha que perseguir os cristãos, tinha que matar, tinha que fazer o que for, como ele mesmo disse, não é? Tinha que fazer muitas coisas, muitos atos. E ele fez. Lá no início do livro de Atos, no capítulo 6, no capítulo 7, quando fala de Estevão, ele foi apedrejado, Estevão, colocaram a roupa de Estevão aos pés de Paulo. Olha só. Então, ele vai perseguir em Jerusalém, ele vai perseguir nas demais cidades, e ele chega ao ponto de ir a outras cidades, a outras nações. Uma pessoa que cresce em determinada religião, aprendendo aquilo desde criança, na mente dela, aquilo está certo. Eu acredito que você já viu, por exemplo, na televisão, uma criança como esse menino, que deve ter uns 10 anos de idade, não é? Lá no Oriente Médio, uma criança dessa já dá um fuzil. Você já viu isso na televisão? Desde pequeno, já é ensinado. Você está numa guerra santa, você tem que matar por Alá, e matar não está errado não. Você está fazendo o que é lá na mente deles, de acordo com a fé deles, com o Alcorão, isso está certo. Aos olhos de Deus, da palavra do Senhor, isso não está certo. Mas vamos trazer um exemplo aqui para mais próximo de nós. Eu cresci no catolicismo, não praticante. Criança, minha mãe e meu pai me levam para ser batizado na igreja católica, e eu tenho uma foto até hoje de quando o padre foi jogar a água no rosto do batismo, eu coloquei as mãos no rosto e tiraram a foto, o fotógrafo tirou a foto na hora, e temos aí essa foto até hoje. Mas a minha mãe sempre dizia assim: a quem perguntar, diga que você é católico, apostólico, romano, não praticante.
porque só ia na igreja, só foi na igreja naquela oportunidade, ou quando era um casamento, ou alguma situação excepcional. Mas ela sempre dizia, se fez alguma coisa errada, tem que orar o Pai Nosso umas 10 vezes, tem que orar a Ave Maria. Aí, sobre o credo, ela dizia, olha, a reza do credo é reza forte, só pode rezar se for coisa grave, coisa séria. E aí eu fui crescendo ali, e eu pensava, eu já sou de Deus, eu já fui batizado. E aí na adolescência eu pensava, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para balada, eu não tenho nenhum tipo de vida, eu já sou de Deus. E aí alguns colegas me falavam de Jesus, me falavam de buscar a Deus, e eu pensava, não preciso ir para a igreja, não preciso de Jesus, não preciso nada disso. Precisa quem está doente, não é? Se a medicina não resolve, precisa de Deus para ajudar. Precisa quem está na bebedeira, na droga, algum tipo de vício, algum tipo de problema. Eu não preciso. Querido, querida, todos nós precisamos do Senhor. Ter o encontro com Jesus foi a melhor coisa que me aconteceu. E assim também Paulo, ele precisava ter um encontro com Jesus, porque na mente dele o que ele fazia era o certo. Ele estava agindo debaixo do poder de Satanás, da influência do maligno. Ele estava agindo, fazendo a vontade do diabo. Ele precisava conhecer o Senhor. É então que o Senhor vai ter um encontro com ele. Quando ele está indo a caminho de Damasco, na Síria, já outra nação, diz o texto lá em Atos 9, que ele vai ver uma luz muito forte. E luz essa que excedia ao sol do meio-dia. Ele estava cego espiritualmente, ele precisava de luz. E aí Jesus faz ele contemplar aquela luz excepcional. Você consegue imaginar? Vou lhe dar uma analogia mais ou menos para você ter uma noção. Imagine à noite uma luz de vela, aquela luz amarela. Em contrapartida, imagine aí um LED super branco. Dá para ter uma boa diferença ou não? Só para você ter uma noção do que seria a luz do sol e a luz que aparece a ele. Excedia ao sol do meio-dia. Se você, por exemplo, for ao meio-dia e olhar para o sol, é normal, você vai ficar alguns segundos sem enxergar, porque a luz é muito forte. Agora, foi tão intensa a luz que ele viu, que ele vai ficar 3 dias sem enxergar nada. Ele precisava ter um encontro com aquele que é a luz do mundo, com aquele que é o autor da vida, com aquele que é o Todo-Poderoso, com aquele que liberta, que opera maravilhas. Ele tem um encontro com Jesus e ele ouve Jesus falar. E Jesus pergunta, ele pergunta, versículo 15, aqui onde começamos a mensagem, Atos 26, 15, e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só, o Paulo, sem perceber, estava sendo usado nas mãos do inimigo. Ele estava sendo usado pelo maligno, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para trazer nova vida, Jesus veio para salvar. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim trazer salvação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e Ele mesmo é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Paulo precisava ter um encontro com a luz do mundo, ele precisava ter um encontro com o caminho, com a vida verdadeira, e ele vai ter esse encontro com o libertador, com o Salvador. E Jesus vai deixar claro aquilo que iria fazer na vida dele e através dele. Jesus vai dizer para ele, põe-te de pé, eu te apareci para isso, para te pôr por ministro e testemunha. Aquilo que Jesus fez na vida dele, queria fazer também através dele. O que foi que Jesus fez na vida deste homem? Primeira coisa, Jesus teve um encontro com ele. Querido, querida, não somos nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que te escolheu hoje para estar aqui nessa casa de oração. É Ele que te escolheu. Ele mesmo disse, João 15,16, não foram vocês que me escolheram a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vás e deis fruto. Foi Ele que nos escolheu. Ele escolheu também o Paulo, ele teve um encontro com Paulo. Querido, querida, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma, ela é transformada, ela é marcada para o resto da vida. Então ele tem um encontro com Jesus, e Jesus vai dizer para ele, não é, que através dele, ele seria enviado aos gentios. Quem é, pastor, os gentios? As demais nações que não Israel. Vou te enviar aos gentios, as outras nações.
E aí Jesus diz no versículo 18, para lhes abrires os olhos. Ele abriu os olhos de Paulo, literalmente e espiritualmente. Literalmente porque ele ficou cego e para os olhos serem abertos, Jesus enviou lá o Ananias, na casa onde ele estava lá em Damasco. Jesus diz, Ananias, vai lá, isso daí é para mim um vaso escolhido, ora por ele, impõe as mãos sobre ele para que ele torne a ver. E Ananias foi e orou por ele, os olhos se abriram, as escamas caíram, e os olhos se abriram, não só os olhos aqui físicos, se abriram também os olhos espirituais, se abriu também o entendimento. Querido, querida, o inimigo da nossa alma, que é o diabo, trabalha para cegar as pessoas, para cegar o entendimento. Passe aí algumas páginas, 2 aos Coríntios, capítulo 4, eu vou ler os versículos 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, eu vou ler os versículos 3 e 4, que diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para não lhes resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo da nossa alma, o Deus desse século, está falando de Satanás. Ele trabalha para cegar os entendimentos, para que as pessoas não consigam enxergar a verdade, a luz do evangelho. Você sabe que a luz, amados, é algo fantástico. Eu digo agora luz natural, né? Você já caminhou, por exemplo, numa rua escura e viu uma luz lá no final, lá ao longe? Já aconteceu isso com você? Por mínima que seja a luz, ela é perceptível a longas distâncias, por menor que ela seja. Quando você, por exemplo, anda de avião à noite, não é? O avião decola e vai subindo, antes de passar das nuvens, você consegue ver lá as luzes lá embaixo, pequenininhas, mas consegue ver. Então, onde a luz chega, as trevas saem. O inimigo da nossa alma, que é o diabo, trabalha para cegar os olhos das pessoas. E, amados, quanta gente cega nos nossos dias. O inimigo tem cegado os olhos de muita gente. Não deixa ele cegar os teus olhos, não. Jesus veio para abrir os teus olhos, meu irmão. Ele quer os teus olhos abertos. Ele veio para trazer luz. Volte comigo lá em Atos. Jesus disse para ele, é para abrir os olhos. E além de abrir os olhos, volte comigo lá, Atos 26. Jesus disse assim, lhes abrires os olhos e das trevas os converteres a luz. Como é que eu vejo uma pessoa que está em trevas? Através das atitudes dela, através da fala, através do comportamento. Paulo estava em trevas. O negócio dele era perseguir, era matar, era destruir. Não, tem um cristão ali, vamos prender ele, vamos matar ele, vamos torturar ele. Era fazer o mal. Uma pessoa que está em trevas, ela não quer o bem de ninguém, ela só quer o mal. Ela está em trevas. A atitude dela é de trevas. E era o que ele vivia, fazendo a vontade do diabo. O inimigo da nossa alma trabalha para matar a fé de cada um de nós. O inimigo da nossa alma trabalha para destruir a nossa vida, para roubar a presença de Deus, a palavra de Deus no nosso coração. Ele trabalha para isso e nós não podemos permitir isso, porque Jesus não quer que assim façamos. Jesus quer que fiquemos firmes, Ele quer que saiamos das trevas para a luz, porque Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da vida. Ele mesmo disse isso. Vamos ler João 8, versículo 12. O próprio Senhor Jesus vai dizer, vamos ler aqui, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Antes nós estávamos em trevas. A nossa vida estava mergulhada em trevas, o nosso entendimento estava em trevas, mas a luz do Evangelho de Jesus resplandeceu nas trevas do nosso entendimento e ele se abriu e nós estamos aqui. O Senhor quer iluminar o nosso entendimento e isso é feito através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. É Ele que convence. Acompanhe comigo João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. O Senhor falando do Espírito Santo, Ele disse assim, João 16, 8, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha só,
Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Querido, querida, uma pessoa quando ela está em trevas, ela peca e ela não vê pecado. Ela não consegue ver, é normal. Como Paulo estava, era normal maltratar os outros, era normal torturar, era normal mandar prender, na mente dele era normal mandar matar, era normal fazer o mal. Uma pessoa, não é, que está em trevas, ela não consegue ver pecado em nada. Ela não discerne santo de profano. Tanto faz, tanto fez. O entendimento dela está em trevas. Quem é que convence, que abre o entendimento, que ilumina? O Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para compreendermos e discernirmos o santo do profano. Ele também ilumina o nosso entendimento para a palavra de Deus. Já lhe aconteceu alguma vez no passado de ler a Escritura e não entender nada? Já aconteceu alguma vez? Como, por exemplo, está registrado em Atos 8, o eunuco sabia ler, era um homem de autoridade, era superintendente da rainha da Etiópia, tinha posição, tinha status, e ele lia, mas não entendia. O Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele, como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Porque a Escritura, para ser entendida, tem que ser lida com o autor junto, e o autor é o Espírito Santo, porque essa Escritura é divinamente inspirada. O Senhor tem uma promessa lá em Jeremias, dizendo que chegaria o tempo que Ele mesmo ensinaria o seu povo, e essa promessa se cumpriu através de Jesus, porque Ele ensinou o seu povo, e o Espírito Santo continua nos ensinando. Ele é o nosso ensinador de justiça, como profetizou Joel. Ele é o nosso ensinador de justiça, Ele nos ensina, porque essa palavra é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. O Espírito Santo nos abre os olhos para ela, para entendermos, para que ela entre no nosso coração, para que ela ilumine o nosso entendimento, para que ela nos conduza, nos guie, nos corrija, nos oriente, nos fortaleça. É o Espírito Santo que faz tudo isso. O Espírito Santo também nos mostra, nos convence não só do pecado. Quando eu começo a andar com o Espírito Santo, amados, Deus, Ele não nos acusa de pecado. Jesus mesmo disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvar. Deus é tão amoroso que Ele mostra a sua santidade. E quando Ele nos mostra a santidade dEle, nós mesmos vemos o nosso pecado. Como diz lá em Isaías capítulo 6, não é? Isaías teve uma visão gloriosa, ele viu o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Quando ele vê o Senhor, quando ele tem aquela visão gloriosa, ele mesmo diz, ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de impuros lábios. Não foi Deus que disse, você é um pecador. Não foi Deus que disse, você está em meio a um povo de impuros lábios. Ele reconheceu o seu pecado. Quando nós andamos com Deus, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para compreender. Eu não posso mais viver em trevas, as minhas palavras, as minhas atitudes. Eu tenho que andar na luz com Jesus, porque Jesus me resgatou. Jesus tem uma nova vida para mim. Ele tem uma nova história. Ele quer que eu seja sal da terra. Ele quer que eu seja a luz do mundo. Reflita a glória dele. Mateus capítulo 5, foi isso que ele disse. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 5. Versículo 13, o Senhor Jesus diz assim, Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar alto, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amados, o sal é essencial em todo alimento. Com sinceridade, já comeu uma comida sem sal? Já comeu também uma comida muito salgada? O sal tem que estar no ponto. A comida não pode ser nem sem sal, nem muito salgada. Tanto sem sal quanto com muito sal fica ruim, tem que estar no ponto. Ele usa aqui um exemplo comum do dia a dia, e ele fala, se o sal perder o sabor, o sal dá o sabor à comida, ela pode ser temperada com vários temperos, não é? Não sei se você gosta de temperar a comida, por exemplo, cebola, não é? Com pimentão, com alecrim, com orégano, e aí a lista com alho, não é? A lista de temperos é grande. Mas se faltar o sal,
é perceptível. É perceptível. Se faltar, por exemplo, um pimentão, não é tão perceptível, uma cebola. Agora, se faltar o sal, é perceptível. O sal traz sabor, o sal faz a diferença. É disso que Jesus está falando. Nós temos que fazer a diferença, porque se perder o sabor, só serve para ser pisado. Era comum naqueles dias, né, quando nevava em Israel, e aí ficava neve no pátio, o que eles faziam? O sal, que não tinha mais sabor, jogava no chão para derreter a neve e as pessoas não escorregarem. Você já tomou algum escorregão alguma vez no chão? Esse pé direito meu já engessei 2 vezes por escorregão que eu tomei, torci, né? Teve que colocar gesso até o joelho por escorregão. Então jogavam o sal no chão, né, para as pessoas não escorregarem, por isso que ele utiliza. Mas que sal que jogava? O sal que não prestava mais, o sal que não salgava mais, o sal que perdeu o sabor. É disso que ele está dizendo. Jesus está deixando claro: eu vim para ser a diferença na tua vida, e através da tua vida eu faço a diferença em você, e eu quero fazer através de você. Ele diz mais: vocês são a luz do mundo. Nós não temos luz própria, amados. Nós somos, como diz lá, segundo aos Coríntios 3:18, somos como um espelho refletindo a glória do Senhor, a glória do Todo-Poderoso. Nós temos que refletir a luz de Jesus através de palavras, através de atitudes. Nós temos que refletir a luz do Senhor. E isso tem que ser em palavras, tem que ser em comportamentos, tem que ser em atitudes. Deus, então, nos tira das trevas para a sua luz. Ele fez isso na vida de Paulo, ele faz isso na nossa vida também. Volte lá comigo em Atos 26. Então, Jesus fala aquilo que é o propósito do Evangelho. Jesus fez na vida dele e vai fazer através dele. Jesus também faz em nós e através de nós. Volte lá comigo, Atos 26. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à sua luz. E o texto continua: e do poder de Satanás a Deus. Como assim, pastor? Satanás tem algum poder. Ele não tem todo. Deus tem todo o poder no céu e na terra. O poder de Deus é ilimitado, não tem limite, não tem barreira, não tem obstáculo, não tem nada nem ninguém tão poderoso quanto Deus. O inimigo, Satanás, tem algum poder. E a Escritura fala, tem vários exemplos. Por exemplo, lá no caso do Jó, o inimigo influenciou lá os povos para vir e roubar as criações, os rebanhos de Jó. O inimigo fez vir uma tempestade do deserto e colocou abaixo uma casa. Ele tem algum poder, não é? Ele tem poder, por exemplo, de causar barreiras e impedimentos, como Paulo diz lá na carta aos Tessalonicenses: quis ir até vós 1 ou 2 vezes, mas Satanás não lhe impediu. Ele age com astúcia, ele age, por exemplo, na vida de algumas pessoas, a pessoa fica possessa, não é? Fica debaixo, literalmente, do poder de Satanás, como tem o exemplo do Gadareno, que Jesus expulsa não um demônio, mas uma legião, e uma legião, por analogia, são 6.000 demônios. Tem um exemplo aqui de Atos 16, quando Paulo está lá em Filipos e tem uma moça com espírito de adivinhação e ele te ordena em nome de Jesus que saia dela, o espírito sai. O inimigo então tem algum poder, ele não tem todo, Deus tem todo o poder. Na boca do inimigo, ele quer propagar que ele é um Deus, que ele é poderoso como Deus, porque ele quis ser igual a Deus. Ele tem algum poder, ele tem poder, por exemplo, para se transfigurar em anjo de luz. Olha só que coisa, ele tem poder para se transfigurar em anjo de luz, como diz Paulo, segundo aos Coríntios 11. Então ele tem algum poder. Deus tem todo o poder. E é necessário acreditar: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo tem algum poder e ele se levanta contra a tua vida, contra a minha vida, mas ainda que ele se levante com toda a sua força, maior é o Senhor que está conosco para nos dar vitória. O poder do inimigo vai desde a possessão, exemplos que citei. O que é a possessão? Quando um demônio entra numa pessoa. Mas, além da possessão, ele trabalha muito também com a influência. Como assim, pastor? Pé do ouvido. Quantas vezes você já ouviu: abandone esse casamento, desiste desse homem, desiste dessa mulher, desiste da vida, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, não adianta orar, não adianta crer em Deus. Quantas vezes você já ouviu isso no seu ouvido? Quantas vezes você já ouviu uma palavra lhe incitando a fazer o mal, a pensar o mal, a pensar mal, a cobiçar? Quantas vezes já aconteceu, não é? Nós vemos aqui diversos exemplos. Por exemplo, Atos capítulo 5.
Um tempo de derramamento do Espírito Santo, uma comunhão, uma glória tremenda, os irmãos lá unidos, todo mundo lá no templo, tudo mais e tal. Um casal deixa Satanás encher o coração, Ananias e Safira, não é? Venderam lá o bem. Satanás vem e diz: para que vocês vão dar esse dinheiro todo? Não dê o dinheiro todo não, dê só uma parte. E aí levam uma parte como se fosse o todo. Chegam lá na igreja diante de Pedro, e Pedro diz: porque você deixou Satanás encher o teu coração? Querido, o diabo trabalha com influência. O diabo trabalha com influência. E a pessoa que está debaixo da influência do maligno, ela não consegue discernir, ela não consegue entender. Não, é uma voz que veio, é uma voz que falou. Eu já vi diversos casos, por exemplo, na televisão, de pessoa que mata outra porque diz que ouviu uma voz mandando fazer isso. Você já ouviu isso também ou não? Pois é. Que voz é essa? É demônio, é maligno. Então, ele quer influenciar as pessoas para o mal, porque ele é maligno. Ele não influencia ninguém para o bem. Ele só influencia para o bem no sentido de ludibriar, de enganar. Não é? Como eu já vi um monte de gente ser enganada pelo diabo, com aparência de bem, mas para depois seduzir para o mal. O inimigo então tem algum poder, agora Deus tem todo o poder no céu e na terra, e o poder dele, ele nos delega uma porção, desse poder. Para quê, pastor? Primeira coisa, o poder de Deus vem habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. O próprio Deus habita em mim, e você creia nisso, tome posse disso. Maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. Mas além disso, o próprio Deus habitar em nós, ele também nos delega poder para combatermos as forças do inimigo. E nós precisamos compreender e colocar no coração: eu tenho que me revestir do poder de Deus. Efésios capítulo 6, no versículo 10, olha o que diz aqui, ó. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querido, querida, Deus tem para você uma vida abençoada. Deus tem para você uma vida extraordinária. Deus tem para você uma vida maravilhosa. Deus tem para você vida abundante. Você tem que querer. Era necessário, Jesus disse a Paulo, não é, sair do poder de Satanás para o poder de Deus. O poder do inimigo trabalha para levar as pessoas para o pecado e do pecado para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Enquanto o poder de Deus nos traz vida, nos traz alegria, nos traz paz, nos renova, nos fortalece, nos dá autoridade para combater o inimigo. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, queridos. Precisamos do poder de Deus. Tem gente que está, a cota do poder de Deus está assim, pequenininha. Nós vivemos em dias, e eu já vi vários casos, gente dizendo: eu não tenho força nem para orar, porque o inimigo vem, não adianta orar que nada vai mudar, não adianta clamar que nada vai resolver, não adianta buscar que a situação não muda. Já vi várias pessoas dizendo isso. Querido, querida, Deus é a fonte de todo o poder, é dele que vem o poder, ele vai te revestir, ele vai te colocar de pé, ele é contigo, acredite nisso. Nós temos que buscar o poder de Deus, nós temos que buscar para nos mantermos de pé. Tem gente que não tem força para orar, não tem força para buscar a Deus, para sair de casa, para nada, porque o inimigo tem trabalhado para colocar a pessoa na lona prostrada. Querido, querida, não dê ouvidos à voz do inimigo, dê ouvidos à voz do Senhor, dê ouvidos à voz do Todo-Poderoso. Ele quer te encher com a presença dEle, com o poder dEle. O poder dEle é para nos manter de pé. Ele prometeu isso. Ele disse, não é, que nós seríamos revestidos de poder. Nós precisamos desse revestimento. Você tem que buscar isso, você tem que desejar isso, você tem que acreditar e perseverar. É necessário isso. Está à disposição de todos. Agora a escolha é de cada um. Vou lhe dar alguns exemplos. Lá em Deuteronômio 30, Deus diz assim: coloque diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ainda dá a dica: escolha a vida, escolha a bênção. A escolha é nossa. Nós temos vários exemplos de gente que fez escolhas certas e outros que não. Nós temos essa liberdade, não é? Por exemplo, no livro de Ruth, fala lá de Noemi e fala das duas noras, não é? A Ruth e a outra, que eram moabitas. Morreu o Elimeleque, marido da Ruth, marido da Noemi, aliás. Morreu os filhos de Noemi, que eram os maridos da Ruth e da outra. E aí a Noemi diz: olha, eu já estou velha, eu vou voltar lá para Belém. Arrumem marido, vocês são novas e tal, vão cuidar da vida de vocês.
A outra diz: valeu, sogrona, tchau, fui. A Ruth: onde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu estou junto. Geralmente esse versículo coloca em convite de casamento, né? O teu Deus é o meu Deus e tudo mais. Mas Ruth disse isso e ela foi com a Noemi, chegou lá em Belém, Deus preparou Boaz, ela casou de novo, ela foi feliz, ela entrou na descendência de Davi e na descendência do Senhor Jesus. Olha que honra, olha que honra. Um ou outro exemplo para ficar ainda mais claro, quando Jesus está na cruz, de um lado tem outro crucificado, do outro também. 2 bandidos, 2 malfeitores. Olha a atitude de um da esquerda. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós vamos crer em você. O outro da direita repreende. Se ainda não tem temor estando nessa condenação, nós com justiça. É justo estarmos aqui nessa cruz, somos bandidos, não valemos nada, roubamos, fizemos o mal. Este não. Como que o Dimas sabia que Jesus nunca fez nada errado? Ele conhecia sobre Jesus. Só que até aquele momento, na sua vida, ele fez escolhas erradas. Ele escolheu o mal, o roubo, ele escolheu a vida de malfeitor. Só que ele compreende que aquele é o último momento, aquela é a sua última oportunidade. É por isso que ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com essa frase, ele está dizendo: eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador, o Senhor tem poder para salvar, perdoa os meus pecados, me salve, eu quero ser salvo, eu estou arrependido. Embora ele não conseguiu exprimir tudo isso com palavras, era o que estava no coração dele. E Jesus vira para ele e diz: você vai estar comigo hoje no paraíso, porque ele veio para salvar. O outro creu, a vida dele mudou. Foi crucificado, foi, mas foi para o paraíso. Naquele momento ali, eu não tenho a menor dúvida que ele teve paz. Ô querido, nesses últimos dias a gente tem aí feito alguns velórios e, amados, o semblante do salvo é diferente daquele que não é salvo. O semblante do salvo, no momento ali do velório, é um semblante de paz. É um semblante, parece que está sorrindo. Você já percebeu isso? Ao passo que o semblante daquele que não é salvo é um semblante feio, não tem paz, não tem. Foi crucificado Dimas, mas com salvação, ele recebeu a salvação do Salvador. Então, note, a escolha é sua. Deus tem para você uma vida abençoada, Deus tem para você uma vida gloriosa, mas é necessário compreender, eu tenho que viver debaixo do poder de Deus, eu tenho que buscar, e eu tenho que querer, e eu tenho que me encher, e eu tenho que me revestir, porque o inimigo vai se levantar, meu irmão, queira você ou não queira, ele vai se levantar, vai vir com astúcia, com cilada, com luta, com dificuldade, mas Deus vai estar com você, te revestindo, te fortalecendo, te abençoando, te dando vitória. Lá em Lucas 16, no versículo de Lucas 10, aliás, Lucas 10, versículo 19, o Senhor Jesus diz assim, Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Nada. Tome posse dessa palavra, tome posse desse poder. Jesus lhe delegou esse poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. O inimigo quer colocar na sua cabeça: você não tem força nenhuma, você não tem poder nenhum, você está sozinho, Deus te abandonou. Não dê ouvidos à voz do inimigo, acredite, o Espírito Santo está em você, ele te fortalece, ele te coloca de pé e ele te dá poder e autoridade para combater o inimigo. Agora faça a tua parte, busque, se consagre, se santifique, ore, clame, porque você vai exercer o poder de Deus e o inimigo não vai prevalecer. Quando vier o mau pensamento, a fala no pé do ouvido, abra a boca e repreenda. Eu te repreendo, Satanás, eu repreendo essa fala, eu repreendo isso, eu repreendo esse pensamento. Quando nós buscamos a Deus, amados, de todo o coração, o Espírito Santo dá discernimento, dá entendimento, dá autoridade, dá força, dá tudo. Nós temos que buscá-lo, nós temos que viver debaixo do poder de Deus e não debaixo do poder do inimigo. O inimigo, diz a palavra, 1 de João, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele pode até se aproximar, ele pode tentar, mas Deus vai estar com você, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, e você vai ter discernimento, entendimento e autoridade para repreender toda a força do inimigo. Quem crê, diga glória a Deus. Tudo isso que Jesus está dizendo, ele fez na vida de Paulo. Ele não expulsou lá o demônio, lá em Atos 16,
Deus operou nele e através dele. Deus quer operar em você e através de você. Ele quer fazer uma obra completa na tua vida e através da tua vida, na tua casa, na tua família. Compreenda, às vezes tem gente que pensa assim, não, o poder de Deus é só para o pastor, para o obreiro, para o missionário, para o bispo, para o apóstolo. Não, é para o cristão, é para o homem de Deus, para a mulher de Deus que busca. É óbvio que o pastor, não é, o missionário, busca mais, porque se dedica mais, é mais tempo orando, é mais tempo buscando. Vou lhe contar algumas experiências que eu tive rapidamente. Eu nunca quis ser pastor, nunca. Eu era obreiro, estava lá como obreiro, e na minha cabeça eu ia continuar advogando, sendo advogado, e eu pensava, um dia mais à frente vou fazer um concurso para juiz, vou ser juiz, vou ganhar lá meus 20, 30 mil por mês, e era o que eu pensava. Não queria ser pastor, não. Só que não foi eu que escolhi, Deus me escolheu. Eu não queria ser pastor. E Ele começou a me chamar. E um monte de gente dizia antes, né? Um monte de gente dizia assim, você tem que ser pastor, Eu sempre dizia, no dia que Deus falar comigo, aí sim. Se Deus não falar, não. Deus tem que falar diretamente. Ele não falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Elias. Ele tem que falar comigo. E aí, muito bem, o tempo foi passando. Um belo dia eu estava indo para o escritório, lá na Faria Lima, esquina Carrebouças, em Pinheiro, São Paulo, e eu tenho uma visão. Nunca tinha tido visão. E a visão que eu tive era que eu estava no altar pregando, eu levantava a mão e a unção descia sobre mim e fluía para a igreja inteira. E aí o Espírito Santo dizendo, estou te dando unção. Algum tempo depois eu tenho um sonho que eu estava num lugar e vi um monte de gente endemoniada, e eu levantava a mão e aquele monte endemoniado caía. E o Espírito Santo disse, estou te dando autoridade. Só que ele não tinha falado ainda diretamente. Poucos dias depois o Espírito Santo falou comigo. Eu te escolhi, eu quero você vai viver pela fé e tal. E aí, eis-me aqui, não é? Já vai para uma década pregando o Evangelho para a glória de Deus. Mas o Senhor nos dá e não dá só para mim, meu irmão. Se você quiser, Ele dá para você também. É só você pedir, é só você buscar. O mal não vai prevalecer, não. O poder de Deus é maior, acredite nisso. Volte comigo lá em Atos 26. Atos 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão, o perdão dos pecados, e parte entre os santificados pela fé em mim. Jesus faz uma obra completa, amados. Ele abre os olhos, Ele tira das trevas e traz para a luz, Ele traz do poder de Satanás para o poder de Deus, Ele perdoa, Ele lava com o sangue dEle, Ele santifica, Ele faz uma obra completa, e Ele vai fazer na tua vida, e através da tua vida, creia, tome posse, o inimigo não vai prevalecer não, os levantes vêm, mas o Senhor é contigo para te abençoar. 1 de Pedro, para terminarmos, 1 de Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, diz assim, primeira carta de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ó glória. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é povo de Deus, meu irmão. Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele te lavou, Ele te remiu, Ele opera na tua vida e opera de maneira completa. Ele opera em você e através de você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Aos olhos de alguns, Paulo talvez seria alguém que não tinha jeito, mas para Jesus não existe caso perdido. Para Jesus não existe caso perdido, Ele tem poder de mudar, de operar, de realizar um milagre. Ele operou em Paulo e através de Paulo. Ele vai operar em você, Ele vai fazer na tua vida uma obra gloriosa, se você crer, se você buscar, e Ele vai operar em você e através de você. Ele quer que você seja testemunha dEle. Ele quer que você seja o enviado dEle. Como assim, pastor? É para eu ser pastor? Não, nem todo mundo vai ser pastor, mas você vai ser sal da terra, vai ser luz do mundo e vai anunciar as virtudes de Jesus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança. Vão olhar para você e vão falar, olha o que Deus fez na vida desse homem, olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Vão ver a luz de Jesus na tua vida.
Querido e querida, nós precisamos do poder de Deus. O mundo espiritual vê quem tem e quem não tem o poder de Deus. O mundo espiritual vê tanto Deus quanto o inimigo, quanto o maligno, não é? Nós temos, por exemplo, na Escritura, se você ler o livro de Atos, Paulo estava indo pregando e alguns lá foram expulsar demônio dizendo assim: em nome desse Jesus que Paulo prega, eu te ordeno que saia. E o endemoniado disse: eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é o Paulo. Olha só, sabia quem era o Paulo. Mas vocês, quem são? Não tinham o poder de Deus. Estavam fazendo aquilo com outros objetivos, porque viu, porque... Não, querido, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Aleluia. A palavra diz que nos últimos tempos, os demônios iriam agir e agir mais, estão agindo. Estão agindo, querendo colocar as pessoas para baixo, com falsas doutrinas, agindo, trazendo doenças, enfermidades, agindo, trazendo opressão na alma, agindo à torta e à direita. Querido, querida, Deus vai te encher com o poder dele para você estar de pé e para você combater o bom combate. Paulo tomou posse desse poder e ele foi até o fim. Por isso, no final da vida, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. O poder de Deus vai te encher. O inimigo não vai prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em Cristo você já é mais do que vencedor. Tome posse disso.